Eu sinceramente não consigo entender como alguém em pleno 2021 ainda possa levar Paulo Guedes a sério. Porque vocês não vão acreditar na asneira que ele falou. Olha assim, é um negócio absurdo. É inacreditável. Assim, eu tô chocado. Porque eu fico assim, como que essa pessoa tem diploma? Eu não tô brincando. Não tô brincando, eu vou ler pra vocês. Eu vou ler pra vocês, porque o Paulo Guedes, ele trouxe a explicação do motivo de nós termos fome no Brasil. Vocês não vão acreditar. Tá sentado? Tá deitado? Então deite, sente, aproveite e deixe o seu like no vídeo. Esses últimos dias o YouTube tá um pouco estranho aqui com o nosso canal, então o seu like é importante nesse momento. Estamos quase chegando nos 100 mil inscritos. Tá bom? Tá preparado? Então é o seguinte, para Paulo Guedes, o motivo de nós termos uma quantidade grande de pessoas que passam fome é porque você mesmo, eu tô falando com você, olhando no seu olho, é porque você come muito. Não tô brincando. Não tô brincando. Ele falou isso. Você que tá vivendo agora, sabe? Você possivelmente deve estar jantando, deve estar comendo biscoito. Então você come muito e pelo fato de você comer muito, de você ir no supermercado, gastar o seu dinheiro difícil, o seu dinheiro sofrido, a culpa de nós termos fome no Brasil é sua e não dele. Não é dele. Não é dele, não é porque ele é um incompetente, não é porque ele é quase um analfabeto econômico, não é porque ele é um péssimo ministro da economia, não é porque ele fica falando números, saca, bilhões, trilhões, mexendo os bracinhos assim. Não é por culpa dele. Não, é você come demais. É porque você tá aí com o seu sobrepeso que nós temos fome no Brasil. Vocês acham que é brincadeira? Vocês estão achando que é brincadeira? Mas dá o like. Enquanto eu leio aqui, deu tempo de respirar. Aspas, ele falou isso na live da Associação Brasileira de Supermercados. Olhem só, aspas para o Guedes. Você vê um prato de um classe média europeu que enfrentou 2 guerras mundiais e nota que são pequenos, enquanto os nossos não. Há muito desperdício. Esse é o motivo para o gênio Paulo Guedes de nós termos fome no Brasil, porque a classe média come demais. Não tô brincando, vou ler de novo. Quer que eu leia de novo? Não, vou ler, porque eu fiquei incrédulo. Você vê um prato de um classe média europeu que enfrentou 2 guerras mundiais e nota que são pequenos, enquanto os nossos não. Há muito desperdício, então pare de comer. Então você tem que parar de comer para sobrar alimento no supermercado e o preço cair, assim os mais pobres podem comer. Olha só a ideia desse cara. Paulo Guedes parece que ele tá lá no século retrasado, tá conversando teoria de Malthus. É Malthus agora? O Guedes tá seguindo teoria malthusiana? O que fala a teoria de Malthus? É um negócio assim, olhem só, o nosso chefe econômico, ele pensa na teoria de Malthus. Malthus falava que a população ela crescia em PG e a produção de alimentos crescia em PA. O que é PG? Progressão geométrica. E PA, progressão aritmética. Como funciona isso? Então, por exemplo, a produção ela cresce 2 elevado à potência. Então, 2 pessoas viram 4, esses 4 viram 8, esses 8 viram 16, esses 16, sempre vai dobrando. Tal. Sempre vai dobrando. Vamos explicar no modo maior. E como que é a progressão aritmética? Então, à medida que a população ela dobra de tamanho, a produção de alimentos ela só aumenta de tamanho. Então, produção de 2 vira 4, depois vira 6, depois vira 8, vai crescendo de 2 em 2. Basicamente isso. Então, enquanto a população se multiplica, vai dobrando de tamanho, a produção de alimentos ela vai crescendo devagar. Só que essa é uma teoria antepassada, antiquada, porque não levava em consideração, principalmente, o aumento tecnológico. E a tecnologia fez com que o campo ficasse mais produtivo. Parece que o Guedes está preso a essa teoria. Ele não entende absolutamente nada do nosso sistema, da nossa sociedade atual. Por que nós temos fome no Brasil? Por quê? Vamos explicar, porque parece que o Paulo Guedes ele não sabe. Nós temos, claro, um problema estrutural no nosso país, que é um problema estrutural antigo. Só que esse problema estrutural, ele aumentou. Ele ficou mais complicado nos últimos anos por conta de um processo de desindustrialização que nós tivemos no Brasil, tanto que o Ciro Gomes fala sobre isso no livro dele em várias entrevistas. Porque à medida que o mundo foi saindo daquele estado de bem-estar social e entrando no neoliberalismo, a situação começou a ficar cada vez mais complicada e o Brasil
reduziu a sua quantidade de indústrias. E a indústria que ficou, ela foi ficando cada vez mais mecanizada. Sem as nossas indústrias, nós começamos a perder postos de trabalho. Perdemos postos de trabalho e as pessoas foram jogadas para o setor de serviços. O Brasil hoje, ele é um país de prestadores de serviços. A nossa indústria, que é mais proeminente, é a indústria do agronegócio. Só que não é uma indústria de ponta, de grande valor agregado. Não, nós somos uma fazendona. E ele mesmo fala, como que aqui no Brasil nós não conseguimos que ao celeiro do mundo as pessoas passam fome. É uma contradição de fato. Mas o que aconteceu? Nós temos um produto de baixo valor agregado, que é o agronegócio, na ponta, né, o produto que vende, e mesmo o agronegócio, ele já está mecanizado também, já está com uma tecnologia alta, está muito tecnológico. E o que aconteceu? Nós empurramos as pessoas para o setor de serviços, mas o trabalho, ele ficou um trabalho muito precarizado. E esses trabalhos que são trabalhos precarizados, sem qualquer tipo de segurança, principalmente a segurança coletiva dos sindicatos que foram se desestruturando, gera uma insegurança e uma desproteção para o trabalhador muito grande. Então qualquer tipo de turbulência econômica ou social, como no caso da pandemia, você balança todo o sistema. Na pandemia, com os postos de trabalho fechando, as empresas fechando no momento da dificuldade, nós tivemos uma quantidade absurda de pessoas sendo jogadas no desemprego e perdendo as suas rendas da noite para o dia. Fora isso, o neoliberalismo, ele não é um sistema capitalista do consumo. Não! Como nós tínhamos até lá o estado de bem-estar social, nós temos que consumir muito, nós temos que comprar. Não, não é assim. O neoliberalismo, as empresas não querem vender produtos, as empresas elas querem vender crédito. As Casas Bahia, por exemplo, ela não está interessada em me vender esse celular da Samsung. Não. O que as Casas Bahia quer fazer? A Casas Bahia quer me vender o crédito desse celular. O crédito dele. Então ela quer me vender financiado. Porque quando você pega todo o valor do financiamento, ao invés de comprar um celular, eu paguei 3. Só que eu fico atrelado a esse crédito por um longo período. E é isso que as empresas querem fazer. Só que aí o que acontece? As Casas Bahia, por exemplo, elas não produzem esse celular. Quem produz o celular é a Samsung. E a Samsung que é a indústria. A Casas Bahia é um intermediário entre a Samsung e o consumidor final. Só que o que acontece? Eu, consumidor final, fico atrelado a essa compra. Eu tenho que ficar pagando. Enquanto eu estou pagando, eu estou por aqui no crédito apertado, eu não consigo comprar mais nada. Então a indústria que poderia produzir mais, gerando mais empregos, não consegue fazer isso. Não consegue produzir porque a população está endividada. E como a população tem cada vez menos empregos, ela fica cada vez mais endividada para consumir. Essa é o grande problema. Só que como as empresas elas estão financiarizadas e não mais produtivas, elas não se importam mais em produzir, porque o dinheiro das empresas, ou o lucro, não o lucro das empresas, mas dos grandes capitalistas, dos super empresários, eles estão no mercado acionário. Que não importa o quanto a empresa vende ou o quanto a empresa deixa de vender. E essa semana nós tivemos um exemplo muito claro disso. A Coca-Cola perdeu bilhões em valor de mercado porque o Cristiano Ronaldo tirou as 2 latinhas de Coca na entrevista. Só pelo fato dele ter tirado, a empresa perdeu bilhões. Qual o sentido disso? Nenhum. Não houve um relatório de vendas a mais ou um relatório de vendas a menos. Não, o Cristiano Ronaldo tirou. Então, a Coca-Cola ali da frente. Então isso é um problema, porque as empresas elas estão financiarizadas. E elas só vão voltar a ficar industrializadas caso haja um lucro maior na produção do que há um lucro com o capitalismo financeiro. Só que produzir é chato, dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque nós temos que produzir o produto. E eu tenho essa equação de que primeiro eu produzo o produto para depois eu ganhar o dinheiro do cliente. Então eu invisto para produzir esse celular, depois esse celular vai ser transformado em dinheiro pelo cliente. Com o capitalismo financeiro eu não tenho mais o celular. O meu dinheiro ele gera dinheiro. E como que eu resolvo isso para que as pessoas não passem fome, já que nós não temos mais um incentivo à geração de empregos? Com programas de assistência, como no caso a renda básica cidadã do Eduardo Suplicy, uma ajuda do governo para garantir o mínimo para que as pessoas possam consumir, porque mesmo que elas não tenham um trabalho formal, elas têm um trabalho informal, elas têm um trabalho informal. Por exemplo, elas estão trabalhando na internet. Só o fato de eu ter um celular com 3G conectado significa que eu já estou trabalhando, porque eu estou mandando informações de localização para o Google, que o Google usa para fazer o GPS do celular. Então nós estamos trabalhando 24 horas por dia, mas é um trabalho que não é remunerado.
E cada vez mais esse tipo de trabalho não remunerado acaba sendo absorvido pelas empresas. E cada vez menos nós temos emprego, porque a tecnologia ela vai avançando, vai tomando postos de trabalho e o capitalismo vai ficando financiarizado. Ah, mas isso faz com que haja inflação, se eu der ali a renda básica. Não vai, porque o que acontece? Nós temos uma capacidade produtiva ociosa e se nós tivermos incentivo para a produção, você aumenta a produção e assim você tem mais oferta, reduz o preço. Claro que Paulo Guedes não vai entender nada disso, porque ele está na época lá de Malthus, população cresce em PG, alimentos crescem em PA. Deixe aqui as suas dúvidas, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, muito importante. 100 mil inscritos até o fim do mês? Eu acredito. E você também acredita? Então, deixe o seu like.